No último episódio de WandaVision, a gente viu uma batalha intelectual entre o Visão e o Visão Branco que foi muito interessante. Os dois estavam tentando descobrir quem era o verdadeiro Visão, tendo essa reflexão filosófica e apelando, inclusive, para a filosofia de fato, com a metafísica do navio de Teseu. Mas você entendeu essa metáfora? Entendeu como a história do navio de Teseu se relaciona com a situação que os dois Visões estavam ali tentando descobrir? Se liga nesse vídeo então que a gente vai entender tudo isso. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e o assunto de hoje é esse. A gente vai explicar toda essa história do navio de Teseu e toda essa reflexão metafísica sobre o ser que o Visão e o Visão Branco tiveram ali no último episódio de WandaVision. Bom, basicamente a história do navio de Teseu, ela é uma metáfora que se debruça sobre a metafísica do ser, ou seja, uma reflexão acerca do que é o ser, o que caracteriza algo como existente no mundo. E no caso do navio de Teseu, a principal reflexão é sobre a permanência do ser, até que ponto algo permanece sendo aquilo que é, mesmo tendo suas partes mudadas. Como, por exemplo, o navio de Teseu teria todas as suas partes mudadas ao longo do tempo, de forma que, em determinado ponto, todas as partes que compõem o navio agora não são mais as mesmas partes que compunham ele inicialmente, de forma que não existe mais nenhuma parte do início que restou no final. Então a pergunta é, se ele perdeu todas as suas partes, ele continua sendo o mesmo navio? Continua sendo o navio de Teseu? A ideia então desse paradoxo é justamente fazer a gente refletir até que ponto o ser continua sendo aquilo que é. E no caso dos dois Visões, eles estão ali meio confusos sobre quem é o verdadeiro Visão. O Visão Branco estava programado para destruir o Visão, mas o Visão ali que foi criado pela Wanda alega que ele não é o verdadeiro, mas que ele é um Visão condicional. E aí, então o Visão Branco dá uma bugada e fala que precisa de elaboração. E aí então que eles apelam para a metáfora do navio de Teseu. No caso, os dois Visões eles seriam como o navio de Teseu que passou por diversas mudanças. O navio de Teseu principal seria o Visão original e eles dois seriam uma espécie do navio que foi mudado. Então eles não sabem se eles continuam sendo o verdadeiro Visão ou quem é o verdadeiro Visão. Mas eles refletem e chegam a uma resposta a essa questão do navio de Teseu, que é uma resposta possível dentro da filosofia. Uma das respostas para o navio de Teseu, que foi a que os Visões se utilizaram para chegar a uma conclusão, é que mesmo diante de todas as mudanças, mesmo que o navio tenha perdido toda a sua propriedade, tudo aquilo que constitui aquilo que ele era inicialmente, existe alguma coisa dentro do ser que nunca muda, que sempre permanece e resiste a todas as mudanças. E essa coisa é a essência. Portanto, então, mesmo que o navio de Teseu tenha perdido todas as suas partes, a essência, que é aquilo que faz alguma coisa ser o que ela é, sempre permanece. E essa coisa, então, o navio de Teseu não teria perdido. Por isso, então, ele teria continuado sendo o navio de Teseu, mesmo tendo todas as suas partes mudadas. A gente pode dizer até que existem dois tipos de propriedades dentro de um ser. As propriedades acidentais, que seriam aquelas que podem vir a mudar, né? São apenas acidentes, que elas não dizem nada sobre o que realmente é o ser, e as propriedades essenciais, que essas sim dizem sobre o que é o ser, elas caracterizam alguma coisa, e são propriedades que nunca se perdem. E os dois então chegam a essa conclusão, e agora eles estão tentando refletir sobre qual é a essência do Visão que ainda está presente neles dois, de forma que vai fazer com que os dois continuem sendo o navio de Teseu original, ou seja, o Visão original. Eles até falam das propriedades acidentais que eles perderam. No caso, o Visão criado pela Wanda, ele diz que não tem nenhuma grama do Visão original. Já o Visão Branco diz que ele não possui a joia da mente e nem as memórias. Mas o Visão original, quer dizer, o Visão da Wanda, ele supõe ser a essência ali do Visão, que estaria presente nos dois, são os dados que levam às memórias. E aí então, quando o Visão Branco diz que ele não tem as memórias, o Visão diz, mas você tem os dados que estão internamente em você, que não se perdem. E essa é então a essência. E claro que o Visão criado pela Wanda tem acesso às suas memórias, porque ele possivelmente tem os dados provenientes do poder da joia da alma que habita na Wanda. Os dois Visões então possuem esses dados que levam às memórias que remetem ao verdadeiro Visão. E essa é, então, a essência do que caracteriza o ser Visão, que faz com que tanto o Visão criado pela Wanda, quanto o Visão Branco continuem sendo o mesmo. É como um navio de Teseu, que resiste às mudanças de suas propriedades acidentais, mas continua com suas
propriedades essenciais, os dois visões também perderam propriedades acidentais, mas existe algo que continua dentro deles que caracteriza os dois como sendo o verdadeiro Visão. Mas pelo vídeo de hoje é isso. Se você achou esse assunto interessante, se você conseguiu entender essa história, deixa o seu like aqui. Se você não entendeu, comenta aqui o que você não entendeu. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.